Oi, 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 meus amores! Sim, agora cheguei no YouTube e o grande intuito desse canal é te ajudar a faturar na confeitaria, na cozinha da sua casa. Se você tem interesse em aprender receitas, técnicas e ter muitas dicas e conteúdos voltados para essa área, você já se inscreve nesse canal, deixa seu like e compartilha com alguém que você saiba que tem interesse também nesse tipo de conteúdo. E nada melhor do que começar contando um pouquinho da minha história. Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar tudo, de quando eu comecei até aqui. Bom, eu me chamo Indiara Martins, eu tenho 30 anos, sou de Teresina, Piauí, sou casada, mãe de uma princesa e estou empreendendo na área da confeitaria desde 2020. Eu quero começar contando um pouquinho de como eu cheguei até aqui. Eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Já trabalhei como manicure, eu fazia unhas em um período que eu estive morando no Ceará, mais precisamente em Fortaleza. Morava com minha mãe, meu padrasto, meus irmãos postiços, minha irmã. Era uma casa muito cheia, não era um período muito fácil. E eu comecei a fazer unha porque eu fazia minha, chamava atenção e as pessoas gostavam e queriam que eu fizesse, então eu fazia. Em 2010 eu voltei para Teresina, vim morar com os meus avós e apareceu uma oportunidade. Eu queria trabalhar e apareceu uma oportunidade de trabalhar cuidando de um bebê. Cuidei desse bebê por um período e logo apareceu a minha primeira oportunidade de trabalhar com carteira assinada. Fui trabalhar numa clínica de estética, eu era massoterapeuta, realizava alguns procedimentos nessa área, que não tem nada a ver com a confeitaria. Fiquei mais ou menos um ano e meio, um ano, trabalhando nessa área. E logo pedi para sair, porque não estava conseguindo conciliar trabalho e estudo. Passei um período desempregada e foi quando começaram a aparecer as empresas aqui em Teresina. Foi quando começaram a aparecer as empresas aqui em Teresina, com muita oportunidade de emprego para jovens, né? E eu comecei a trabalhar nessa empresa de telemarketing. Passei 6 anos trabalhando nessa área. Eu acho importante lembrar que antes de eu me casar, constituir minha família, eu não tinha contato com a cozinha. Eu não tinha nenhum tipo de contato. Quando eu morava com minha mãe, ela que mexia na cozinha, que fazia comida e tudo. Quando eu morava com a minha avó, ela que mexia na cozinha, fazia comida e tudo. Então, quando eu casei, eu realmente não sabia muita coisa, não sabia praticamente nada. Em 2015, eu casei com meu esposo lindo, maravilhoso, e foi quando eu comecei a ter, de fato, esse contato com a cozinha e fui aprendendo aos poucos a fazer tudo, a fazer comida, a fazer bolo. Eu lembro que nessa época eu gostava muito de fazer bolos de massa pronta. Então, sempre que tinha aniversário de alguém, de algum familiar, de algum amigo, eu gostava de fazer aquele bolo retangular, jogava um granulado em cima, botava só uma camadinha de recheio, ficava delicioso. Mas não tinha nenhuma perspectiva e nem nunca tinha virado essa chave de que a confeitaria poderia mudar a minha história. Então, passei ainda alguns anos fazendo esse tipo de bolo, porque eu gostava muito de fazer, de comer com os meus amigos, de fazer numa data comemorativa, mas não tinha virado essa chave ainda. Em 2017, eu perdi a minha filha, da minha primeira gravidez, a minha primeira filha. E foi um período muito difícil, e eu tive que passar um período em casa, apesar de ter perdido ela muito cedo. Foi um período que eu tive que ficar de licença maternidade, então eu fiquei muito ociosa. E nesse período eu me lembro que, apesar de muito difícil, foi o período que eu fui começando a abrir os meus olhos para a confeitaria, que Deus foi abrindo os meus olhos para a confeitaria, sim, porque eu comecei a seguir muitas confeiteiras que já eram famosas na época, e eu gostava muito de acompanhar esse tipo de conteúdo. Então eu comecei
a, a entender que aquilo ali fazia um sentido. Mas ainda também não comecei a trabalhar com a confeitaria no ano de 2017. Continuei fazendo os meus bolos em casa, só para a família, sem nenhuma perspectiva de vender esse produto. Me juntei a um parceiro forte, que é a esposa da minha prima. Ele ama fazer bolos também, então todo o bolo da família que tinha era eu e o meu primo do coração, Diogo, que se juntava e ia para a cozinha fazer um bolão. Eu lembro que a gente avançou, a gente passou do bolo retangular para uma forma de 30 centímetros, que era gigante, e a gente fazia esse bolo simplesmente para todos os aniversários da família. Juntava eu e Diogo e fazia esse bolão gigante de 30 centímetros de diâmetro sem nenhuma técnica. A gente simplesmente comprava a massa pronta, comprava leite condensado, cozinhava até a maneira que a gente achava que estava correto e fazia esse bolo. Eu lembro que na época a gente só fazia aquele bolo que a gente coloca ao redor do bolo, a gente colocava bolacha wafer ao redor desses bolos. Achei muito interessante que quem abriu os meus olhos para o lado do chantininho, que foi a minha primeira paixão, onde eu comecei assim a me apaixonar verdadeiramente, foi também o Diogo, esse meu primo que fazia bolos comigo. Por quê? Porque a gente acompanhava muitas confeiteiras e eu ficava achando assim, chantininho é uma coisa muito difícil. Eu não consigo fazer isso daí, eu não vou nem me botar para fazer. Até que um dia o Diogo chegou e disse assim, Indy, nós vamos fazer o bolo da Daviane, que é a minha prima, e nós vamos fazer esse bolo nesse modelo aqui, me mostrou o modelo. Quando ele me mostrou o modelo, eu já fiquei assim, eita, isso aí não vai dar certo. Era um bolo de chantininho preto. Gente, para fazer um bolo de chantininho preto, sendo que você nunca fez, é bem complicado. Mas Diogo compramos alguns materiais de confeitaria, porque nós não tínhamos nada. Então, eu e o Diogo nos juntamos, compramos o material para fazer esse bolo preto, que era um bolo decorado, preto em chantininho, e compramos alguns utensílios que não tínhamos. Compramos um prato giratório, algumas espátulas de textura, os ingredientes para fazer esse bolo, que a gente nunca tinha feito utilizando o chantilly, né? E alguns utensílios que a gente iria precisar para fazer esse bolo. Quando a gente fez, sem nenhuma técnica, sem nada. O Diogo acabou de montar o bolo e já jogou o chantilly por cima. A gente comeu, estava maravilhoso, mas não tínhamos nenhuma técnica. Eu percebi assim que o chantininho era minha paixão. E eu estava grávida, logo eu engravidei da Leticinha, que é a amor da minha vida. E quando eu engravidei da Leticinha, eu continuei trabalhando no telemarketing e também acompanhando os conteúdos voltados para a confeitaria. E quando a Letícia nasceu, eu quis fazer todos os mensários dela, é claro. Toda mãe sempre quer fazer aquele bolinho para comemorar cada mês que a criança está completando. E aí eu já tinha tido a minha primeira experiência com o chantininho, porque o Diogo empurrou para a gente fazer. E eu disse assim, fiz os 2 primeiros bolinhos, encomendei com uma confeiteira que eu gosto muito. E depois eu pensei assim, vou fazer o bolo de 4 meses da Letícia, de 5 meses da Letícia. E fiz o meu primeiro bolo sozinha, sem a ajuda do meu parceiro Diogo, sem a ajuda de ninguém. Eu fiz o meu primeiro bolo em chantininho para o mensário da Letícia. E quando as pessoas viram esse bolo, pensaram assim, foi tu que fez? Foi tu que fez? Se foi eu que fiz. Não tínhamos curso, não tínhamos nada. Tudo que eu sabia era que eu tinha aprendido mesmo na tora e não tinha nenhum tipo de técnica. Fiz esse bolo de 5 meses da Letícia e foi quando as pessoas já começaram a perguntar, por que você não vende? Por que tu não vende, Indy? E eu com muito medo, não aceitava, ainda estava ali segura
na carteira assinada, então eu não aceitava, não tinha coragem de aceitar nenhuma encomenda. Eu passei o ano de 2019 fazendo os bolinhos de mensários da Letícia, fui tomando aquele gosto, aquela confiança de fazer aqueles bolos decorados, bolinhos de festa mesmo. E eu lembro que no início de 2020, uma amiga me encomendou um bolo, disse que eu ia fazer esse bolo. E por ser minha amiga, eu criei essa confiança de fazer esse bolo decorado. Até aí eu já tinha feito um curso de decoração de bolos, onde eu aprendi massas, onde eu já tinha aprendido técnicas de recheios. E então eu já estava mais confiante para fazer, para pegar essa primeira encomenda no início de 2020. E eu lembro que logo, foi antes da pandemia, antes de começar a pandemia, eu fiz esse bolinho. E logo deu início ao período terrível na vida de todo mundo, que foi o início da pandemia. E eu estava com muito medo de realmente começar a pegar essas encomendas. E em uma conversa com o meu pastor, ele me motivou de uma maneira que eu nunca tinha pensado. Eu já tinha praticamente tudo para começar, o principal para começar a realmente vender os meus bolos, mas eu tinha muito medo. E eu lembro que nesse dia o meu pastor disse assim: o que é que está faltando? Indiara, o que está faltando, minha filha, para tu começar a vender esses bolos? E eu não tinha resposta, porque o básico, o principal, os principais utensílios para começar a empreender e a fazer esses bolos eu já tinha. E a única coisa que estava me prendendo era o medo. Então, depois dessa conversa, virou uma chavinha na minha cabeça e depois desse dia eu não recusei mais nenhuma encomenda, mesmo trabalhando no telemarketing ainda. Em abril, em maio, no finalzinho de maio, eu fui demitida dessa empresa, que eu trabalhei por 6 anos. E eu lembro que eu tive isso como resposta de uma oração. Por quê? Porque nesses últimos 2 anos que eu estava trabalhando no telemarketing, eu já estava muito saturada, já estava muito cansada. Tiveram vários episódios que me deixaram muito frustrada. E eu me lembro que eu orava ao Senhor e dizia assim: Senhor, o Senhor sabe o tempo certo de tudo, o Senhor permitiu trabalhar lá e o Senhor sabe o momento certo de sair de lá. Então eu quero te pedir que quando for para eu saia com a minha cabeça erguida, da maneira como eu entrei. E eu queria que o Senhor trouxesse ao meu coração uma profissão que me trouxesse retorno financeiro que eu preciso para viver e que me trouxesse alegria. Era essa a minha oração, já nos últimos anos que eu estive trabalhando no telemarketing. Eu pedi a Deus que me trouxesse, que colocasse no meu coração uma profissão que eu gostasse realmente de fazer, algo que me movesse realmente, porque eu trabalhava naquele lugar, era um trabalho que não me movia, não me trazia nenhum tipo de alegria. Eu simplesmente estava ali como um robô, prestando aquele serviço. E aí, eu, sem entender, eu já estava abrindo os meus olhos para ver que a confeitaria poderia realmente mudar a minha história, poderia realmente ser a minha principal fonte de renda. E eu lembro que, olha só, Deus ele faz as coisas muito perfeitas. Antes mesmo de ser demitida, eu já estava pegando as encomendas, algumas encomendas de bolos de festa, bolos confeitados, e eu fui demitida já no finalzinho, nos últimos dias de maio. E uma semana antes de eu ser demitida, me despertou, estralou assim um dedo, porque que eu não fazia vulcãozinho, mini vulcão, uma pronta entrega. E aí eu já comprei umas forminhas, vim para minha cozinha, divulguei no WhatsApp, ainda não tinha, acho que eu ainda não tinha feito meu Instagram ainda, fiz meu Instagram e já comecei a divulgar os meus vulcãozinhos. Então eu comecei a fazer a pronta entrega e a aceitar as encomendas que estavam vindo de bolos de festa. Eu comecei a fazer pronta entrega em uma semana e na semana seguinte eu fui demitida do trabalho que eu estava há 6 anos. Então eu tive isso como uma resposta de oração,
Eu vinha pedindo para Deus que trouxesse uma profissão, um trabalho que eu gostasse realmente de fazer, que me desse um retorno satisfatório. E Deus foi moldando isso até eu chegar na confeitaria e trabalhar com aquilo que eu realmente amo e que eu amava e que eu amo até aqui. O ano era 2020, passei o ano inteiro de 2020 trabalhando, fazendo vulcãozinho, fazendo pronta entrega, fazendo todos os tipos de doce, pegava encomendas de bolos de festa, docinhos. Em 2021 já estava assim mesmo, divulgando muito o meu trabalho nas redes sociais, no ano de 2021. Que também não foi um ano muito fácil, mas a gente foi conseguindo sobressair as dificuldades. Empreender realmente nunca será algo muito fácil, então você tem que saber buscar, aprender, buscar conteúdos para que você continue evoluindo. Eu gosto de lembrar também, eu não poderia sair desse vídeo, gravar esse vídeo contando um pouco da minha história para vocês, sem falar da minha família, que tanto me ajuda, que tanto me apoia, que tanto me empurra para o meu propósito, que é ajudar outras pessoas. A minha família me ajuda e me incentiva desde o primeiro bolinho, desde quando eu fiz o bolinho para a Letícia, que foi meu primeiro bolo solo, até aqui. Minha mãe, o meu esposo, a minha filha é o meu gás, assim, total. Eu faço tudo por ela. Os meus amigos e irmãos em Cristo, os meus familiares, são as pessoas fundamentais que me incentivam todos os dias a continuar dando o meu melhor. E o ano de 2021 foi isso. Um ano difícil, mas que eu tive ali a minha família como a minha base, que me ajudou a ir superando cada dificuldade. O ano de 2022 foi um ano assim totalmente diferente. O ano de 2022, eu fui de 1.000 seguidores para 100 mil seguidores, sabe? Eu vi que havia a necessidade de mostrar um pouquinho mais do meu trabalho, daquilo que eu já fazia aqui na minha cozinha. E eu comecei a gravar vídeos, finalizando fatias, decorando bolos, e comecei a compartilhar lá. E os vídeos começaram a viralizar. E quando esses vídeos começaram a viralizar, muita gente nova foi chegando e pedindo dicas, e pedindo receitas. E aí eu comecei a dar essas dicas lá mesmo no Instagram, e vi a necessidade de criar um e-book para que as pessoas pudessem adquirir o meu conteúdo, e um curso online também nós lançamos no ano de 2022. E agora nós estamos chegando aqui no YouTube, no intuito de te ajudar a crescer na confeitaria, te ajudar a começar na confeitaria, te ajudar a faturar na confeitaria. É o principal intuito desse canal, ajudar você a crescer e a começar, tá? Eu vou estar aqui toda semana compartilhando conteúdos com você, para que você aprenda e se sobressaia na confeitaria. E se você gostou desse vídeo, se você gosta desse conteúdo voltado para a confeitaria lucrativa, você deixa o seu like aqui, você já se inscreve nesse canal, compartilha com alguém que tem interesse nesse tipo de conteúdo, e até o próximo vídeo.